Olá, eu sou Lenir Nunes da LN Carreira e estou aqui para te entregar o melhor conteúdo para alavancar a sua carreira. E nesse projeto de trazer o livro comentado, Coloque um Ponto Final, eu quero agradecer acima de tudo as pessoas e os retornos que a gente tem tido acerca do que tem gerado, né, nas decisões ou nas reflexões mais intencionais acerca de algumas mudanças a serem feitas. Então, obrigada, né? Eu acho que esse projeto nasce no coração de Deus antes da gente efetivamente colocá-lo em prática e é algo que a gente entende que são momentos que ou nós já vivemos e vamos viver novamente ou estamos vivendo, né? Então, é uma forma de trazer para você essas sensações que envolvem a gente quando a gente precisa finalizar um projeto, né, como diz o próprio livro, parar de insistir em projetos ou em relações sem futuro para abrir processos ou espaços para novas oportunidades. E hoje, comentando um pouquinho aqui do capítulo 8, o 7 especialmente é um capítulo bastante difícil, eu acho que você deve ter percebido, né? O trazer essa questão de rótulos, que não é uma proposta do autor, mas trazer elementos que a gente consiga identificar, né? Ou pelo menos compreender um pouco mais acerca das pessoas com quem a gente tem se relacionado. Muitas vezes tem colocado a nossa esperança acerca de uma relação, seja uma relação pessoal, seja uma relação de amizade, seja uma relação de trabalho. Então, esse capítulo 8, ele vai falar sobre permanecer energizado e motivado para a mudança. Então, ele vai trazer dois elementos e eles precisam ser combinados de tempos em tempos, né? Que é tempo e energia, né? O tempo, ele trabalha para mim ou contra mim, né? Por quê? Para mim, no sentido de acelerar essa tomada de decisão, ou eu posso usar o tempo para adiar, né? Ou pior, para parar esse processo de tomada de decisão, né? Então, o autor, ele traz muito isso, né? Finais, independentemente de quão necessários, eles são difíceis. Esse é um fato que a gente discorre praticamente todos os capítulos. Eles envolvem mudança, e por muitas razões que já vimos, resistimos às que precisamos fazer, mesmo quando são boas para nós, tanto do ponto de vista pessoal, quanto em relação aos nossos negócios, né? Ou ao nosso trabalho, ao nosso... Então, serão bons para nós, mas naquele momento a gente não consegue perceber esse impacto positivo, né? Então, nós naturalmente, né, nossa forma de operar é resistir a essa mudança, né? Você sabe que tem que mudar se quiser terminar com a tristeza do presente e chegar ao futuro que deseja. E trago aqui, gente, né, o que faremos agora é olhar para alguns dos aceleradores que farão que você se movimente e alguns dos padrões de pensamento que fazem que você retarde essa mudança que precisa realizar. E aí atuar efetivamente com tempo e energia. E vou passar aqui criando urgência, ou seja, criar um cenário para a mudança, né? E você já ouviu dizer que as pessoas resistem à mudança. E isso nem sempre é verdade. É mais verdade afirmar que as pessoas resistem às mudanças que não sentem real necessidade de fazer, né? Um exemplo clássico aqui por exemplo, se eu disser levanta e vai para fora, a pessoa talvez não vai ver necessidade de fazer isso. Tá confortável aqui, vou levantar para quê? Agora, se eu diz assim, olha, tem um incêndio acontecendo no andar de baixo, eu gerei uma necessidade, a pessoa vai, né? A estratégia para a gente fazer isso, né, eu perceber, né, eu preciso entender que o medo da negativa e a tensão da positiva, para o meu cérebro realmente entender que se eu não me mover, algo ruim vai acontecer. E também, se você se mover, obterá o que deseja. Lembre-se, você não foi destinado a sobreviver
mas a prosperar. Essa é uma frase incrível, gente. Eu vou colocar lá depois, eu vou até comentar nos meus stories aí, né? Então, são escolhas que nós fazemos, né? Vou trazer isso para o contexto de carreira, gente. Às vezes o cenário está muito claro que aquele determinado negócio da empresa não vai perdurar o mercado, né? A tendência é ele ser terceirizado ou ele ser descontinuado, mas eu ignorar isso e tá bom aqui, pedir a conta não é uma opção, né? Quando eu tomo essa decisão, gente, eu estou sobrevivendo. E quando a gente fala, né, o autor fala aqui, ó, prosperar, infelizmente as pessoas ainda associam prosperar só às questões financeiras. E, gente, é claro que né? É uma combinação de fatores, né? Eu prospero financeiramente, eu prospero em perceber que o negócio no qual eu estou inserido me desenvolve, me provoca um crescimento, né? Tudo isso envolve prosperidade, né? A chamada felicidade não é o potinho de ouro no final do arco-íris. A chamada felicidade é essa sensação de prosperidade, né? Que envolve também recurso, tá, gente? Não é isso. Eu vou falar rapidamente sobre 7 estratégias para criar urgência. Tem uma formação que nós fizemos que a gente fala muito da cena temida, né? E talvez essa estratégia aqui desse capítulo 8, depois eu vou aprofundar um pouquinho mais no capítulo 9, tá? Mas é assim, ela vai servir para eu tomar decisões em pequenos e grandes problemas. Então assim, a gente traz aqui situações de fechar negócio, de terminar relacionamentos, de pedir a conta, mas, né? E ele vai falar assim, ó, rodar um filme para frente é um dos melhores motivadores do comportamento humano conhecidos, pois faz com que o seu cérebro fique alinhado com o que você deseja e pode criar novos padrões de comportamento. A gente está se programando para uma viagem, né? E faz um pouco sentido, assim, de planejar férias, né? Criar cenas das minhas férias, para eu agir de forma coerente, né? Nós nos sentimos confortáveis com o nosso sofrimento, enquanto procuramos formas de nos medicar, de nos iludir, de nos associar dos nossos sentimentos, né? Não, isso que eu tô sentindo agora a respeito da pessoa é passageiro. Só que isso às vezes vai se repetindo e a gente vai se permitindo. E isso vai somatizando muitas vezes, né? Muita gente aqui pode estar se identificando com isso ou pode lembrar de alguém que tenha passado por isso, compartilhe com ele. Ou ficar a suficiente distância do problema que ele parece não nos tocar diretamente, né? Lembre-se da descrição de Schimmer sobre como o pessoal da Motorola foi capaz, foi um capítulo anterior que a gente comentou, né? Foi capaz de se manter distante da dolorosa pendência vivenciada pela realidade. Eles tinham tido um boom na área de tecnologia, consolidando-se ao acreditar que sua participação no mercado os manteria a salvo da revolução digital, né? Então, lembram quando eu comentei assim que eles, não, esse negócio de tecla touch não vai, as pessoas vão querer continuar nesse modelo aqui. E se negaram a inovar e onde está a Motorola hoje, né? Então, a gente precisa, obviamente, como aquele exemplo anterior, sentir o cheiro da fumaça para avançar nessas conversas difíceis, né, nessas estratégias. E tem um autor aqui, o Kotter, ele tem um livro sobre o senso de urgência, é um livro antigo da Harvard Business Press, de 2008, tá? Publicado em Boston, né? Ele traz um exemplo aqui de prever ou construir o futuro. E não precisa ter tantos elementos aqui, gente, basta a gente encarar algumas realidades como elas já são, tá? E ele traz algumas perguntas aqui quando a gente vai fazer isso, né, da sugestão, né? Como é que você faz com que o seu cérebro sinta esse cheiro de fumaça? Como você faz com que o seu coração se alinhe com essa necessidade de mudança, né? Minha sugestão é rodar o filme. Você quer ter a aparência atual com sobrepeso no verão na praia? Né? E quando eu li isso aqui, eu lembrei muitas vezes de algumas estratégias, né, de profissionais da área que falam assim, ó, coloca um biquíni e vai para frente do espelho.
Gente, isso ali é a realidade, é o fato, né? Hoje a gente coloca uma burca e vai pra praia. Você quer continuar a perder participação no mercado no mesmo período do próximo ano porque não demitiu a sua pessoa da área de vendas? Né? Então, você está amargando resultados ano após ano e por motivos muito parecidos, oriundos da mesma pessoa. Mais que você quer que aconteça para tomar uma decisão, né? Faça sua mente e o seu coração sentirem hoje a realidade que seguramente acontecerá amanhã. E muitas vezes é um sentimento de dor e que a gente quer afastar, né? E lembre-se, ambos os riscos e oportunidades devem ser sentidos. Tem só algumas questões aqui, gente. Eu acho que é legal a gente pensar, né? Sobre perguntas, sobre sentimentos. A contínua frustração com o desempenho de determinada pessoa, é isso que eu quero, né? A frustração com as dificuldades ao tentar fazer com que alguém ouça algo, né? Às vezes na relação pessoal, de tentar convencer o outro. Isso aqui são cenas, tá? A contínua frustração com os parcos resultados, infímios resultados. A frustração com o relacionamento, com um padrão seu ou de outra pessoa, né? Seu, principalmente na questão quando se envolve com vício, com vício de diversas formas, né? Ou comportamentos nocivos. Com determinada linha de negócios ou estratégia que não funciona. Então, aqui ele vai me trazer, gente, alguns exemplos onde eu vou antever, né? O que ele me traz aqui é ampliar as possibilidades para que eu possa executar, né? Ó, até comenta aqui. Faça a mesma coisa com a sua equipe, que também é uma estratégia. Pergunte aos integrantes do seu time se querem permanecer onde estão até o próximo ano ou se querem uma realidade diferente. Se a empresa paga bônus, e o bônus do ano que vem pode ser melhor ou pode se manter o mesmo, né? Depois pergunte a eles que finais são necessários para conquistar isso. Como seja, desenhar esse final. E só complementando um capítulo que a gente comentou sobre mapas mentais, né? E tem algumas pessoas que têm uma incrível tolerância ao sofrimento. E especialmente se pensarmos, ou ela pensa, né? Pode melhorar. Mas a verdade é que não haverá um final ou um tempo melhor adiante, ao menos que façamos algo, né? E ele conta aqui, só para a gente ir nos pontos, de um amigo que tinha muita dificuldade de parar de fumar e ele contratou um profissional para ajudá-lo. E esse profissional, ele não foi falar só do vício, né? Não foi reportar isso pro vício, mas ele resgatou um bem muito precioso para esse profissional, que era ele ter um filho de 5 e de 7 anos, né? Então, ele ter algum olhar, né? Ou trazer à memória o que poderia acontecer com o vício dele. E não era prejudicial só para ele, mas para o contexto familiar. Primeiro, crie alianças. São estratégias aqui já, gente. A gente já está indo para a estratégia. E crie alianças para finais. Tem uma frase, eu não lembro quem disse isso, né? Que somos a influência das 5 pessoas que a gente mais convive. E o agir, né, ou efetivamente atuar nesses finais, passa muito por eu ter essas pessoas também alinhadas com a minha estratégia para colocar um ponto final e elas me apoiarem, né? Se você está criando uma cultura corporativa que valoriza a urgência, terá de se mexer rapidamente para criar finais e precisa com pessoas que não têm essa mesma urgência, né? Do contrário, a gente vai ter pessoas puxando para trás. Se você está liderando um movimento de mudança numa companhia, tende de formar alianças poderosas ou que frequentemente se chama de coalizões poderosas e as pessoas serão influenciadas a mudar. Então, ele traz um exemplo aqui de um executivo, mas traz também um exemplo que eu gostaria de compartilhar, que o Henry, ele acompanhava um grupo de mulheres, né?
E uma delas tinha uma dificuldade muito específica de terminar um relacionamento nocivo, né? Com uma pessoa tóxica, com uma pessoa, enfim, não respeitava ali os limites, né? E ela sabia disso, mas era incapaz de terminar um relacionamento, né? E aí, gente, não vai entrar no mérito aqui das inúmeras carências, na ausência de pai, não é essa a proposta, tá? É daqui pra frente o que foi feito. Quando tentava, sentia falta dele e sempre retornava, desistindo da vida com a qual sonhava pela zona de conforto de permanecer com aquela que frequentemente era insatisfatória, né? Quando eu li isso aqui, eu lembrei assim de algumas situações, né? Enquanto o bom não vem, a gente se conforta com os ruins, né? De novo, talvez o bem que a gente mais tem, o bem mais precioso que a gente tem é o nosso tempo. Será que vale a pena eu estar numa relação sem propósito, estar por estar, ou para não ter que responder as perguntas dos outros que, nossa, por que você está sozinho ou você está sozinho, né? E aí, essa mulher, ela, depois de um rompimento, ela costumava ligar para ela, depois que ela rompia com ele, né? Ele ligava para ela e tentava recordar as encantadoras partes boas da relação, né? Então, obviamente que aquele relacionamento sendo 20% bom e 80% ruim, a pessoa que não queria perder aquela mulher naquele momento, ele ficava se apoiando nas partes boas, né? Claro, te deixava esperando para o jantar, ou não dava satisfação, não vinha, ou saía mais cedo depois que tocava o telefone e não justificava, mas lembre-se que a gente fez passeios tão bons, né? Então, minimizando a ausência, né? E aí, a sugestão do Henry para esse grupo é que, como existia um grupo de mulheres, que essas mulheres, elas pudessem confrontá-la, né? Para ela não recuar. Então, comentava que o grupo começou a observar que esse padrão contínuo e começou a exercer pressão boa e positiva nela, para que terminasse esse relacionamento. E elas se ofereceram para ficar com a moça nos estágios iniciais de abstinência. E elas confrontavam com o fato de estar aceitando menos do que almejava em um relacionamento, podendo ver o poder da aliança em construção. E foi o que aconteceu. Ou seja, quando ela desligava o telefone, quando ela rompia com ele, ela podia ouvir as vozes daquelas mulheres dizendo assim, essa migalha que você está se permitindo, né? É isso que você vai se permitir, não deve desistir agora, não volta atrás. Né? Essas mulheres vinham, por que você continua se doando a alguém que não é a pessoa que você realmente quer? Né? Ou trazendo assim, você quer realmente trocar alianças com alguém que só vai reforçar esse comportamento depois do casamento? E com isso, gente, ela trouxe assim, foram suas vozes em minha mente que me deram a força de quem eu precisava para fazer o que era preciso. Né? Então, quem são os seus agentes de mudança, seja individualmente ou em relação à sua empresa, para os finais que você precisa realmente realizar? Crie essas alianças, né? O outro, crie uma visão. E aqui, gente, um exemplo muito clássico qual é o emprego realmente que eu gostaria de ter? Qual é a segunda-feira que eu quero para mim? Né? Tava numa reunião há pouco com um profissional que dizia assim, puxa, eu tinha um diretor que me massacrava, como ele era gerente, né? Para eu ficar apontando erro de pessoas do meu time ou do outro time, né? Do time do outro gestor. Não era um comportamento que eu aprovava. Eu entendia que eu tinha outras formas de gerar influência, né? De gerar mudança de comportamento ou não, mas existiam outras formas. Aquela seria uma estratégia para algo muito intenso, né? E era cultural da empresa, a empresa valorizava, eu não queria mais isso, né? Então, sempre que as pessoas têm de fazer uma mudança necessária, elas precisam de motivação sustentável. Ou tente ser suficientemente, ter uma energia em seu interior para o novo, de maneira que para que terminem o velho. Do contrário, vão desistir querendo voltar atrás e cair fora da mudança. Por quê, gente?
Porque a mudança ela vai gerar desconforto. E essa visão, ela pode ser, por exemplo, gente, um plano, né? O que a gente faz hoje na consultoria, por exemplo, de definir um plano de ação para essa transição. Seja para uma outra carreira, ou seja uma recolocação na mesma área, né? Então, assim, ter um plano e muitas vezes, gente, ter alguém, né? No caso, alguns profissionais nos contratam para ter ali uma frequência de cobrança acerca da execução do plano. E aí, eu lembro muito, uma vez em 2005, quando eu fiz uma formação do Empretec, a gente fazia planos para 6, 12, 5, 10 e 20 anos, né? E hoje eu estou vivendo os 20 anos. E digo para vocês, quando eu fiz isso lá atrás, há 20 anos atrás, muitas coisas mudaram, muitos planos não foram executados e em detrimento de outros, né? Em caminhos que vieram para substituir de melhor forma aquele outro que naquele momento era a forma de olhar, né? Era os recursos que eu tinha para olhar naquele momento, mas eu também fiz questão de compartilhar com pessoas de confiança para criar essa estratégia de vamos lá, tu tem um alvo, tu tem um plano, não desiste. E às vezes a estratégia do ser humano é não compartilhar para quê? Para não se frustrar, né? Uma vez eu ouvi um aluno meu na pós-graduação que falou assim: professora, eu não crio planos, porque sempre que eu faço planos eu me frustro, né? Deixa eu entender, me dá exemplo, né? Então, primeiro, muitas vezes a pessoa coloca uma meta, um alvo que não é aceitável, não é possível, né? O típico, este ano vou falar inglês fluente, mas eu ainda não tenho a mínima base do inglês e eu não tenho muito tempo de dedicação semanal para que isso possa se tornar realidade. Vai gerar frustração, né? As típicas dietas de final de ano para caber no vestido do Réveillon. Então, assim, primeiro ser realista, também criar, né? E outra, defina prazos. Vamos pegar esse exemplo da dieta, né? Decidir para quando. Você pode recuar no prazo? Pode refazer por alguma questão muito pontual, mas a gente precisa aplicar uma estrutura para o nosso cérebro, né? Então, nesta semana, eu preciso fazer determinadas entregas, né? Conecta essas entregas. Puxa, isso aqui tem mais ligação com isso, eu posso fazer na terça. Crie, né? Até ele traz aqui, o pessoal do alto desempenho vive sobre um senso de urgência necessário para que o desempenho ocorra. Né? Tem pessoas aqui que estejam me ouvindo, talvez que são lá no âncora de carreira desafio puro. Geralmente é o povo aqui do alto desempenho, né? Que às vezes coloca metas e vai perseguindo essas metas. Então, defina prazo. Prazos forçam finais quando nada mais se consegue. Pergunte a um juiz de falências se eles surtem algum efeito ou a qualquer CEO que enfrentou uma bancarrota no mercado, né? Então, fixe prazos. Em quanto tempo? Prazos reais, tá, gente? E uma pergunta aqui para você pensar. Para quais finais você precisa fixar um prazo? Nós estamos ainda terminando setembro. E você já abriu mão para esse ano que você queria realizar? Realmente não dá mais para realizar? Vai exigir um grande esforço para realizar? Nós começamos o ano com tantos alvos. Você vai ser aquele que, de novo, eu não vou finalizar o ano desempenhando ou realizando essa mudança. E por quê? Porque a economia tá difícil. Porque o cenário político e econômico tá desafiador. É para todo mundo, né? Coisa que talvez todos nós tenhamos aqui, talvez não, certamente, são as mesmas 24 horas. E, gente, é o tal do TBC, a técnica real aqui, né? Uma teoria profundamente pesquisada é a tal da TBC, tirar a bunda da cadeira, né? Eu lembro assim que às vezes lecionando, né? Sala de aula gera muito essas experiências, né? Eu tinha alunos que falavam assim, porque meu sonho é empreender. Às vezes com uma
expectativa é meio utópica, né? Ai, de que empreender eu vou, enfim. Mas eu dizia assim, pega as tuas férias para fazer um curso, vai fazer um empretec nas tuas férias, para de repente você ter essa virada de chave, né? De realmente eu estou pronto para empreender ou não estou pronto para empreender e eu preciso de alguns recursos, enfim. Mas fazer curso nas férias é para descansar. Depende do teu alvo. Criar uma estrutura, né? Eu acho que aqui ele traz muito essa questão de tempo, plano, caminho crítico, marcos, prazos, reuniões, alocação, liberação de recursos de acordo com as datas finais, consequência por não cumprir os marcos e outros elementos, né? Algumas pessoas riem, mas eu sempre gostei muito de ler, mas para eu também não desistir de ler livros grossos, né? Eu vou trazer um exemplo aqui do que eu fazia já desde muito nova. Tinha um livro do Tom Peters, O Círculo da Inovação. Eu uma vez emprestei esse livro da biblioteca da faculdade, porque se falava em inovação, mas era algo ainda tão distante, e eu pensei, vou ler esse livro. E ele era um livro relativamente grosso, quem já leu sabe, e eu lembro que eu botei uns clips nele, e para cada maço de folhas que eu lia, eu me dava de presente um pacote de pipoteca, né? Gente, na minha idade, naquele momento, era uma coisa que eu gostava e era o que eu podia pagar para que eu pudesse celebrar, né? Mas estou trazendo aqui por uma questão de prazos e marcos, né? Pequenas celebrações para não desistir também no caminho, né? Aqui ele fala muito de grupos de AA, né? Para quem quer sair aí do vício do álcool, enfim, grupos de ajuda. Né, eu diria até pequenos grupos, né? Os grupos de célula que acontecem também são grupos para que a gente possa compartilhar e ter esse não nem digo suporte, tá, gente? Eu digo esse apoio, esse incentivo, né? Aqui para um executivo para o qual trabalhei, criei um grupo dedicado a determinado final uma vez por semana, com metas específicas para a equipe cumprir. Né? E eu trago mais um trecho aqui do John Kotter nesse livro do Senso de Urgência, né? Como que as pessoas se comportam, né? Se comportam com verdadeira urgência a cada dia, um dia de cada vez. Eles não dizem apenas as palavras certas diariamente, porém, o que é mais importante, realizam suas obras de acordo com as palavras, porque tem um alvo, né? Fazem isso da maneira mais visível possível, para quanto mais pessoas for possível. Tudo de maneira dedicada a reduzir a satisfação com o status quo e a ansiedade ou a raiva que surge facilmente com as falhas, né? Então, pergunta aqui para esse tópico, né? Que estrutura, tempo, planos e outros fatores você precisa criar para garantir que seus finais aconteçam? Gente, eu lembro aqui quando eu definia alvos, quando nova, eu botava na parte interna do guarda-roupa, né? O 5W2H na minha vida, ele na verdade eu fui descobrir depois, né? Que era essa. Mas essas planilhinhas, esses controles fizeram parte, esses alvos, né? E digo para vocês assim, isso nos move, porque gera compromisso. Gera comprometimento, gera talvez a fuga de não ter aquele sentimento de frustração por não ter avançado um pouco mais, né? 5. Mantenha-se próximo do sofrimento. E aí ele traz o exemplo clássico. Se você tem fobia de dentista, ainda que queira manter seus dentes sadios, vai evitar uma consulta o máximo que puder, enquanto mastigar não for desconfortável. Vai bastar uma dor de dente a 3 horas da manhã para você ir no dia seguinte, não é verdade? Na medida em que nos mantivermos distantes do sofrimento, não nos moveremos. Ele simplesmente estava mastigando com o outro lado da boca, porque muitas vezes assim, então tá bom, tá doendo aqui, vou fazer aqui, quanto tempo mais? Né? É uma forma também de acolher o sofrimento e não agir, tá? Uma outra sugestão, muitas vezes, gente, é a gente
trazer a experiência para o time nisso, fazendo o job rotation, né? Puxa, talvez quando eu sentir na pele o que o outro está sentindo, eu vou ser um agente de mudança, né? Uma coisa bem bacana para a gente pensar nessa questão aqui do próximo ao sofrimento. De qual assunto você está se escondendo de maneira que não se aproxima suficientemente da dor de que precisa para se motivar a mudar. E às vezes, gente, conversas difíceis, elas são difíceis, obviamente, e pra gente às vezes fica muito mais confortável a gente jogar toalha, para não ter que lidar com aquilo, né? Às vezes assim, semana passada um profissional que está descontente com o atual trabalho e está desconfortável por uma série de motivos óbvios de perseguição do seu gestor, né? Eu falei assim, ok, então você já tomou a decisão de fazer esse movimento, né? Além de você permitir isso, comece a deixar claro também isso para o seu gestor, para não pegar ele de surpresa, né? Uma demissão, ela é tomada, isso são pesquisas, né? Não é o que eu estou te falando, mas muitas vezes 2 anos do pedido de demissão de fato, de 12 a 24 meses, né? E às vezes a gente pergunta assim, mas por que você está saindo? A resposta é porque eu recebi uma proposta melhor, ok, mas o fez ele olhar essa proposta melhor? O que o motivou a participar daquele processo de seleção? O que ele não encontrou de recursos aqui? Enfim, meça. Dieta, pesar-se no médico, foi uma palavra-chave que eu coloquei aqui, né? Então assim, eu quero emagrecer, essa é a minha meta. Quanto por semana eu posso perder? Eliminar, né? E fazer esse acompanhamento. Pesquisas mostram que um dos aspectos mais importantes para se chegar ao mais alto nível de desempenho é que alguém receba feedback imediato. Como regra, quanto mais imediato o feedback, melhor o desempenho. E, gente, isso é fato. A gente está no processo de avaliação de desempenho do time e não adianta eu querer corrigir agora uma coisa que foi feita em março, né? Agora, eu posso, sim, resgatar esse comportamento que veio se repetindo para se não houve uma ação tão efetiva, foi feito, mas não resolveram as pequenas ações, agora eu preciso ser mais cirúrgica aqui também, né? Seja o jardineiro observador e terá urgência saudável para criar finais rápidos antes que os problemas fiquem muito grandes. E o último, e talvez não seja o tão saudável, mas necessário para alguns contextos, né? Use a autoridade e tome uma decisão executiva, né? Às vezes o executivo precisa ir lá e dizer assim, bater na mesa e dizer assim, chega, vamos fazer desta forma. Eu assumo as consequências junto com vocês, mas em algum momento, se você é líder, às vezes você tem de intervir, mesmo que ninguém queira seguir. Alinhamento e outras questões à parte, há situações em que você tem de tomar o volante e exercer sua autoridade. Fácil? Não, mas esses são alguns antídotos para que o final aconteça. Urgência é o novo normal. Se a paralisia é seu normal agora, crie urgência para que a ação seja o seu novo normal. Comportamento, constância, persistência. Te vejo no próximo capítulo.